Criança não é mãe, estuprador não é pai. Fora a bancada do estupro. Criança não é mãe, estuprador não é pai. 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 Eu trabalhei em redações durante mais de 15 anos, ininterruptamente. E em todo esse período, eu não lembro de onde eu trabalhei a gente ter abordado o aborto legal. As situações em que acaba aparecendo o aborto legal na cobertura, nesse período que eu acompanhei, quando você tem uma situação que eles chamam de aborto, entre aspas, criminoso, e daí vem a informação do aborto legal muito complementar e secundária para contextualizar os casos em que é permitido. Tanto é que a mídia ou o jornalismo, ou uma forma como o jornalismo coloca essas questões, deveria estar pautando um debate que é um debate judicial. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, falar mais sobre o aborto para que essa questão deixe de ser um tabu. Mas quando a gente fala em aborto legal, de que tipo de influência a gente está falando? A gente só precisa falar, nesse caso, de respeito às leis, respeito ao direito das meninas e mulheres que têm o direito ao aborto garantido por legislação, mas que ainda assim vão enfrentar na mídia, né, na sociedade de uma forma geral, restrições ou constrangimentos para realizar esse direito. O tema aborto, de uma forma geral, ele não é bem trabalhado localmente pelos repórteres aqui da redação do Diário dos Campos e Portal de Semais, pelo menos no período em que eu estou como editor-chefe, né? Então, até você, Rafaela, pediu para a gente fazer um levantamento, ver quais são as matérias publicadas, os conteúdos que chegam, né? E eu observei que muitas das matérias que a gente publica são conteúdos replicados a partir de agências, assessorias, às vezes algum artigo, mas uma produção mesmo local, partindo do próprio Diário dos Campos, eu percebo que ela é quase inexistente, a não ser nas ocasiões em que são situações factuais. Eu acho que existe também a questão do jornalismo diário, que foi o que eu trabalhei. Então a demanda ela é outra do que, por exemplo, os portais que eu analisei, que são mais detalhados. A demanda ela é constante e precisa estar atualizado, e você segue uma demanda de um público que consome esse jornalismo também, que não é um público feminista. Então, porém, mesmo com essa perspectiva de que não é o ideal mercadológico para o jornalismo diário, existem formas de que a gente possa introduzir as opressões de gênero. É tão raro ser noticiado que, por exemplo, a gente não tem dados de quantas pessoas que gestam passaram pelo aborto legal aqui na nossa cidade. É difícil conseguir essa informação, né? É bem difícil esse acesso. Então, esse assunto, quando ele é considerado notícia para o portal, geralmente quando envolve questões, obviamente, relacionadas à parte da saúde, né, de quanto isso impacta nos serviços de saúde que são prestados ou, infelizmente, que não são prestados de maneira correta ainda, no meu ponto de vista.
E também, quando envolve assuntos relacionados à parte política, que a política ela envolve, né, muitas coisas, e ela também está diretamente ligada a essas questões relacionadas ao aborto legal, às legislações sobre isso, a forma correta de se fazer isso. Do vereador Leandro Bianco, projeto de lei ordinária 140/2022 institui a campanha permanente em prol da vida de educação e conscientização anti-aborto no âmbito do município de Ponta Grossa. Em discussão, projeto de lei ordinária 140/2022. Levem essa palavra. Nós não podemos permitir que a politicagem tome conta de pautas que são nossas. Nós é que deveríamos estar discutindo sobre essas questões. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu concordo com as vistas. Como falei na sessão passada, eu me equivoquei na primeira votação. Se trata de um projeto totalmente inconstitucional. E hoje, se as vistas não forem aprovadas, eu vou poder reafirmar o nosso voto. Esse pedido de vistas é totalmente por motivos políticos, uma vez que o presidente Lula tirou o Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto. Então isso é uma pauta da esquerda, por isso eu peço aos vereadores que são a favor da vida, que votem contrário a esse pedido de vistas, uma vez que o único motivo é político. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro Bianco. Não havendo mais inscritos, em votação, pedido de vistas. Não é porque essa caneta, senhores, está coberta aqui por essa folha de papel que ela não existe. Não adianta nós ficarmos falando, e na hora de debater, na hora de trazer essa temática, nós optamos por atacar principalmente as mulheres que morrem por não serem amparadas em relação ao aborto. Você vê menos uma cobertura informativa, interpretativa e mais episódica quando a gente tem algum fato que chama atenção regionalmente, no estado ou nacionalmente, quando isso é pautado de repente pelas casas legislativas ou quando isso acaba se tornando um caso de polícia, infelizmente. Então o que acontece? Nós fazemos um trabalho de filtragem muitas vezes dos conteúdos que são institucionais, prefeituras, câmaras, e a partir desses conteúdos a gente produz um nosso. A gente pega, por exemplo, um texto de assessoria de imprensa da Câmara de Piraí do Sul, vamos dizer, e o texto da Câmara de Piraí do Sul destaca um projeto de lei do vereador X, né? Esse normalmente é o título, porque o assessor de imprensa quer que a gente destaque o nome do vereador. A gente reverte isso para o tema do projeto de lei, coloca o nome do vereador em segundo plano, então a gente cria o próprio produto. Então, a partir daí, você pode imaginar que o tema aborto praticamente não aparece. Eu acredito, né, voltando novamente falando por mim, né, não, claro, estou falando pelo portal, mas principalmente por mim, a nossa comunidade, né, não só aqui de Ponta Grossa, mas também da região dos Campos Gerais, ela é muito conservadora para alguns assuntos, e esse assunto, que daí, né, traz envolvimento de religião, enfim, acaba sendo bastante, não indo uma discussão para um lado muito certo, sabe? Então, do meu ponto de vista, a participação da comunidade não especialista sobre o assunto acaba, de certa forma, atrapalhando um pouco. A gente está falando de uma questão jurídica. Então, uma questão jurídica, me parece que ela não deveria abrir espaço para opiniões divergentes ou para lados que sejam lados opostos, uma vez que trata-se de um direito garantido nos 3 casos específicos em que ele é garantido no Brasil. Então, eu acho que tentar fazer um equilíbrio de fontes, um equilíbrio de vozes nessa questão é dar espaço para uma visão moral, que seria uma visão contrária a esses casos de aborto legal, que é uma visão que vai de encontro às leis. Eu acho que um ponto importante que a gente não vê frequentemente, exceto em veículos independentes ou que tem uma preocupação
mais consolidada nesse sentido, é trazer o contexto, né? Dar o contexto de quando a gente chega na situação do aborto legal em alguns casos, porque em muitas situações isso decorre de outras violências que incidiram, de outras violações. O plenário aprovou a urgência para a votação do projeto que restringe a prática do aborto no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência de votação de um projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao crime de homicídio, mesmo nos casos em que a gravidez é resultante de um estupro. O projeto de lei que equipara o aborto a homicídio e que teve a urgência aprovada a toque de caixa na Câmara, gerou reações da sociedade, do governo e do presidente do Senado. Também levou protestos para as ruas e capitais do país. Estuprador não é pai, criança não é mãe, estuprador não é pai, fora a bancada do estupro! Então, esse processo todo, né, vindo de um projeto de lei desses, ele traz uma ação discriminatória de acesso à saúde, né, para essas mulheres. É um desserviço à população feminina, né, de um modo geral, e em especial, né, essa discriminação no acesso à saúde, quando nós novamente retoma a fala, quando nós pensamos nas mulheres pobres, né, negras, sem escolaridade, que vão se utilizar eventualmente de um serviço clandestino, desse tipo de, né, para esses atos. Então, é totalmente contrário à Constituição Federal. Outro aspecto que seria o institucional, né, acaba sendo prejudicado pelo contexto que a gente vive. Nós tivemos aí um momento político, que eu diria que até não terminou ainda, né, em contexto nacional, que a questão aborto ela se tornou política, né, para não dizer religiosa às vezes também, né? Ela não vai pro viés, o viés legal acaba ficando até de lado muitas vezes, o viés jurídico, né? Então, nesse caso, muitas instituições optam também pelo silêncio para não se comprometerem. Você é de direita, você é de esquerda. A gente sempre acompanha, né, o que a comunidade está comentando, né, é algo que a gente faz porque muitas pautas surgem, né, do que a população está comentando e está trazendo para o portal. E, no meu ponto de vista, nesse assunto ainda é um pouco complicado você... não levar a sério é a palavra que eu quero usar, mas assim, a gente vê que quando a gente publica notícias sobre esse assunto, esses debates, eles não são produtivos. Geralmente parte mais para esse lado agressivo, de querer atacar, de querer falar que o outro está errado, que eu estou certo, que a minha verdade é absoluta, e eu acho que não funciona dessa forma. Um caminho é esse, né? Pensar que propor, né, o jornalismo propor que não se trata de uma discussão moral, que não se trata de uma discussão de valores, que se trata sim de uma discussão de saúde pública que afeta milhares de mulheres, principalmente as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres que moram distantes dos centros urbanos, de baixa escolaridade. Então, isso está acontecendo, mesmo nos casos de aborto legal, essas são as mulheres mais prejudicadas. Então, eu acho que afastar a pauta da discussão moral e aproximar a pauta da discussão de direitos e de saúde pública é um bom princípio para a gente pensar a comunicação sobre a pauta do aborto. Eu percebo que nós deveríamos ter um esforço de pautar essas questões pela necessidade informativa que a gente tem, né, de cumprir essa missão, de levar essas informações, mas isso deveria ser feito com muito mais cuidado, com pesquisa, com aprofundamento, com fontes qualificadas, com informações menos sensacionalizadas, porque a gente tem muito essa lógica do sensacionalismo presente, né? Mas especificamente em relação ao aborto, nunca houve um posicionamento em relação a tema X ou tema Y, talvez até por entrar nessa questão política que eu te falei também. O DC é um jornal
muito embora o jornalismo seja pautado na questão social também, mas ele é um jornalismo comercial, você conhece o procedimento, né? Ele é uma empresa privada, né? Então, temos que avaliar se está dentro ou não daquela nossa linha editorial. Na questão do aborto, não temos essa questão. E, assim, do período que eu trabalhei, acho que pode dar uns 6 meses que eu trabalhei em redação de jornalismo e nunca pautamos aborto, então não tem como eu falar o que pode ou não pode abordar, nunca nem foi me passado pelos editores de como abordar aborto. A gente quase não percebe esse tema sendo pautado. Quando ele é pautado, ele é menos abordado pela perspectiva de ser entendido como um direito das meninas e mulheres, dentro, né, do que prevê a legislação, e mais como algo a ser estigmatizado, que vai aparecer muitas vezes nas páginas policiais, né, como algo que subverte a ordem, né? Primeiramente, o fato da gente não ter um hospital referência aqui em Ponta Grossa, né, para o aborto legal, precisa ser encaminhado para o Hospital das Clínicas em Curitiba, que até onde eu sei é o único hospital do Paraná que realiza o aborto seguro. Então esse já é um motivo, né, de retardar a gestação, passado das 22 semanas e tudo mais. E no que se refere ao aborto, ele é um tema que acaba induzindo muitas vezes ao silêncio. Então nós temos ali muitas vezes uma pessoa, uma mulher ou uma família que foi afetada diretamente por isso. Uma experiência que na maioria das vezes é traumática, né, independente de como seja, se foi um aborto legal ou ilegal. Ele acaba envolvendo, ele gera uma tendência a pessoa não querer falar mais sobre o assunto. Só por aí a gente já retira boa parte das pessoas que poderiam estar sugerindo isso como pauta. Eu acho que só sugere como pauta, talvez, na maioria dos casos, uma pessoa que não tenha um envolvimento direto, o que prejudicaria também a produção, né? A gente depende de um personagem que tenha envolvimento ou que tenha conhecimento sobre o assunto, né? Na TV teve uma ocasião em que nós colocamos na pauta a questão do aborto, né? A gente queria debater a questão do aborto, e porque tinha uma denúncia a respeito de facilitação para a aquisição de medicamentos abortivos pela internet. Então, porque envolvia esse aspecto, nós tivemos autorização para investigar o tema e para pautar. Mas quando você tenta abordar pela lógica dos direitos reprodutivos, você tem uma barreira, sabe? Uma barreira muito grande, e ou as suas chefias tentam dissuadir você da ideia de pautar aquilo, ou simplesmente o produto final não é chancelado para ir ao ar ou para ser levado ao público. Então tem sim uma barreira. Eu acho que principalmente uma questão do jornalismo tentar contextualizar melhor a questão do aborto. Então, tratar isso de uma maneira menos episódica, menos centrada nos casos específicos, porque quando a gente olha só para os casos específicos, né, a gente tende a personalizar aquela questão e aproximar essa questão dos nossos valores pessoais, das nossas opiniões. E essa é a questão do aborto, que o discurso do jornalismo hegemônico, ele vai tentar trazer a questão moral que não cabe aqui, sabe? Não cabe, porque a moral é de cada um. E, além disso, vai colocar os movimentos feministas lá no final, vai trazer especialista, não vai focar em como isso tem que ser um direito da mulher, vai focar na polêmica, sabe? É isso que acontece. Eu acredito que, no mundo ideal, a gente deveria ter equipes ou repórteres específicos para tratar de temas mais abrangentes como esse. São temas assim mais, não sei se é pesado a palavra, mas que exijam um critério maior tanto para a escrita como para entrevistados também. Então essas informações elas precisam ser levadas de uma forma muito responsável, né? Para que a sociedade tenha condições de formar um senso a respeito e de entender, e menos como reprodutora de estigmas, né? Porque da maneira como a gente tem uma cobertura corrente pautada pelo sensacionalismo, a gente acaba contribuindo para estigmatizar a figura da mulher, né, que busca o aborto legal, então que precisa desse aborto e principalmente que tem direito, né? Fascistas, não passarão!
Criança não